Olá! Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos! Crescer a Saudade dois. deles. Saudade, deu uma semana, gente, de diferença. A gente já se apegou a vocês. Crescer a dois, esse espaço dedicado para estarmos juntos falando um pouquinho sobre os desafios, sobre as belezas da vida a dois, né? Você é casado, você é solteiro, então vamos juntos continuar. E olha que agora nós vamos começar com uma série. Essa promete. Sabe aquela coisinha que o chapeuzinho cabe? Muita gente vai sentir que o chapeuzinho vai, né, vai entrar certinho, porque nós vamos iniciar agora a série Relacionamento Destruído. Tem solução? E o tema de hoje é daqueles que apertam o coração. Confiança quebrada. E agora? E agora? E agora esse é o Josias? E essa é a Cleia. Exato! Que bom estar aqui com vocês. E quem aqui já não sentiu assim o chão abrir quando percebeu, quando descobriu uma quebra de confiança? Seja por uma situação de traição, seja por uma mentira grave, seja por uma omissão ou por qualquer outra atitude, né? Que acabou aquela base de sustentação que era a confiança. Isso causa uma dor muito profunda. Quando aquela base da confiança é quebrada, é uma dor muito intensa. Quem já passou por isso consegue entender bem aquilo que eu estou falando. E a pergunta que não sai da cabeça é, depois disso, ainda existe esperança? Dá para reconstruir um laço que foi tão machucado? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Queremos trazer uma luz no fim do túnel para quem está passando por essa turbulência, né, Cleia? Realmente vira uma turbulência, né? Durante essa série, nós vamos falar sobre confiança nos relacionamentos, quebra da confiança, traição também, e como reconstruir um relacionamento. Tem jeito. Tem jeito? Vamos descobrir, vamos aprender e vamos construir juntos, né? Afinal de contas, quem nunca perguntou, tem jeito? Após a quebra da confiança, após uma traição, tem uma forma para superar isso? Tem como liberar perdão? Olha, perguntas. Se esse tema é relevante para você, não esqueça de compartilhar aqui já. E curte também esse vídeo, aproveita e já se inscreva no canal. Então vamos direto ao ponto. Confiança quebrada, relacionamento destruído, tem solução? Tem volta? A verdade é que a resposta não é simples. Não existe uma fórmula mágica, né? Uma fórmula que você vai lá e pum, e tudo volta ao normal. O primeiro passo, e esse passo é crucial, é a base, é o alicerce para qualquer tentativa de reconstrução. Anota aí, para que você não esqueça. Qual seria, Josias e Cleinha, esse passo crucial? Assumir responsabilidade. Olha, imagina, quando há uma quebra de confiança, assumir responsabilidade não é fácil, mas pensa, é como se a pessoa tivesse caído uma bomba ali na cabeça da outra pessoa e virou ali um monte de pozinho. Aí a pessoa que cometeu a questão chega, olha, mas eu só fiz isso porque você fez aquilo. Ou aquela que é pior ainda, né? Foi um momento de fraqueza, amor. Eu não estava me controlando. Gente, uau. Essas respostas de defesa, a pessoa pensa que está conseguindo arrumar o problema ali. Não, na verdade ela está colocando mais gasolina na fogueira da dor da outra pessoa. E essa é uma história antiga, chama-se terceirização da responsabilidade. Eu fiz o que fiz por causa de ou por quê. Então, para lá. Hoje nós vamos aprender alguma coisa muito séria sobre isso. Assumir responsabilidades. E isso significa olho no olho. Mulher gosta muito disso, viu? Mulher não. Homem tem dificuldade, mas é tempo de aprender também. Independente da situação, mulher ama olho no olho. Não é? Não é isso? Coloca aí pra gente. Olho no olho. Mas é isso. Primeiro passo que o Jô falou, assumir responsabilidade. E assumir responsabilidade daquilo que fez é olhar realmente nos olhos, é reconhecer com todas as letras o que fez. Fez
assuma, seja qual foi o tipo da quebra de confiança. É entender que essa atitude, ela causa um impacto muito grande, intenso, quer seja no homem ou na mulher, né? Então, essa atitude, ela leva o parceiro a um desgaste emocional muito intenso. Trocando em miúdos, para você entender, é dizer, olha só, anota aí também, eu errei. Primeiro passo. Eu sei que te machuquei muito, também é super importante. E eu entendo a sua dor. Sem desculpas esfarrapadas, sem terceirizar a responsabilidade, sem transferir culpa. Olha só como essas palavras que a gente está falando, Sim. né, amor? Como elas têm impacto, ó. Assumir responsabilidades, reconhecer os erros, entender a dor do outro. Essas palavras, elas são impactantes, elas são necessárias. Entender ali no processo onde a pessoa está querendo uma reconstrução daquilo que ela conseguiu fazer desabar, que é a confiança. Mas calma lá, hein? Calma lá. Não vai também querendo desistir desde o começo. Ou parar aí já, exatamente. Né? Assumir responsabilidade é só o começo da jornada. Às vezes a gente pensa que só por ter sido... Não, assumir a responsabilidade, está tudo certo. Confessei. Eu assumi a responsabilidade, você é obrigado a me perdoar e vamos que... Não, pera lá, calma. Assumir a responsabilidade é o começo da jornada. E quando a gente fala jornada, a gente não está falando de um passeio no parque. Passeio no parque é rápido, eu vou ali e já volto. Jornada é um processo. Tem que ter muita entrega nisso aí. Não é um passe de mágica que vai fazer aquela confiança voltar do dia para a noite. A gente sabe, né, amor? É muito comum a gente dizer isso. Para confiar numa pessoa, demora uma vida inteira. Para quebrar essa confiança, um ato já quebra. Lembra a dinâmica que o pessoal fala às vezes? Aquela do cristal, que é um material tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito, mas quando ele quebra, reconstruí-lo é um trabalho difícil. Ficam marcas, mas ele pode voltar. Aquele copo pode voltar a ser um copo. O relacionamento pode voltar a ser um relacionamento. As marcas até ficam. Depois nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Mas tem que se entender que isso é uma jornada. Para quebrar foi só cair. Para reconstruir, isso é importantíssimo, né, amor, que eles entendam. É um trabalho, por isso que nós vamos estar conversando nas próximas semanas sobre isso. Não é um passe de mágica. É um processo longo. E também vai depender de ambos os pares, né, para que esse caminho seja o mais breve possível. É verdade. Agora você já passou por alguma situação onde houve quebra de confiança de alguma forma, de algum jeito? Como foi essa experiência para você? Você consegue compartilhar aqui com a gente? Compartilha que nós vamos construindo juntos esse entendimento, porque às vezes a experiência de um não é a experiência do outro, mas o fato é, se você passou por alguma experiência ou já viu, presenciou algum caso como esse, deixa aqui o seu comentário, quais foram os seus maiores medos, anseios, como superou, nós vamos aprender junto com você. É importante que vocês lembrem que vocês não estão sozinhos nessa. Às vezes você que está assistindo hoje e está passando por uma situação dessa, a impressão que vem logo de cara é que isso aconteceu só com vocês. Nenhum outro casal na face da Terra tem o problema que vocês têm. E eu quero dar um spoiler já aqui para vocês. Todo casal, todas as pessoas que se dispõem a viver um relacionamento, elas vão ter momentos de dificuldades. E dificuldades extremas, como essa que nós vamos compartilhar a partir de hoje, nas próximas semanas, que é a quebra da confiança, que é a infidelidade, que é a traição. Então, primeiro pare e pense nisso. Nós não estamos sozinhos nessa. Nós estamos juntos nessa jornada, né? É importante buscar uma rede de apoio, né? De uma forma que você possa sentir e ter condições de caminhar, não se sentindo abandonado, não se sentindo sozinho e até procurando uma ajuda, quem sabe, terapêutica. Nosso contato está aqui embaixo na descrição. Se você precisar, nós já temos todo um processo para trabalhar com situações como quebra de confiança. E, só repetindo, quebra de confiança não quer dizer somente infidelidade conjugal. Dá um exemplo? Uma coisa legal, amor, que é sempre bacana a gente poder lembrar, né? Que toda dificuldade, se ela for vista de uma forma pouco inteligente, ela traz destruição.
Mas casais inteligentes encontram na dificuldade oportunidades de crescimento. Pode parecer contraditório, mas é na dificuldade que o casal acaba crescendo, que o relacionamento acaba se fortalecendo. Então, mais uma vez, não pense que vocês estão sozinhos nessa. E como a Cleia falou, né? Quando a gente fala de traição, a gente não está dizendo só, por exemplo, do adultério, que é tão, muitas vezes, colocado no dia a dia das pessoas. Pequenas coisas no dia a dia. Ora, se quando eu me juntei, ou quando eu me casei, ou quando eu comecei a minha história com a minha esposa, eu prometi de que eu seria fiel, né? E aí entra a fidelidade, né? Em todos os momentos, qualquer coisa que fuja daquilo que eu prometi, ou seja, qualquer omissão minha ou dela, né, dentro do nosso relacionamento, é uma quebra de confiança, é uma quebra de fidelidade, ou seja, é uma infidelidade, mas, né, normal que seja, ou, né, então toda quebra de confiança, toda quebra de fidelidade é uma traição. Muitas vezes o outro não sabe e você às vezes vai levando com a barriga porque o outro não ficou sabendo. Mas se hoje você também foi incomodado com relação a isso, em algum momento na sua mente você lembra, né, de oportunidades em que você não foi fiel. E eu volto a dizer, eu nunca saí com ninguém, não, mas no dia a dia muitas vezes você omitiu coisas, você omitiu informações, você tomou decisões sozinho, você, estando junto com outra pessoa, você agiu como se vivesse só. Você foi infiel também nessa hora, né? Então, esse espaço e esse propósito desse compartilhamento desse vídeo é justamente isso também, né? Se você lembrou de alguma coisa, compartilha com o teu cônjuge e fala, poxa, eu entendi agora que aquilo que eu fiz parecia ser tão pequeno, eu estava realmente também sendo infiel, então eu quero te pedir perdão, quero reconhecer a responsabilidade, ou seja, já vai praticando, porque também isso é legal, né, amor? Se você for fiel nas pequenas coisas, nas grandes coisas vocês vão saber tratar também. E muitas vezes, sendo fiel nas pequenas, você não vai chegar a ser infiel nas grandes, né? Então, é uma construção que vai sendo feita dentro do relacionamento. Isso mesmo. E olha, fica ligado, hein? Fica ligado, porque você já viu que vai ter muito assunto para a gente falar. Essa é só a primeira live dessa jornada. Para a gente falar aí durante as outras lives, né? Nos próximos encontros, e onde nós vamos falar sobre comunicação nos relacionamentos, como lidar com a dor, como lidar com a dor, como reconstruir um relacionamento, como reconstruir um relacionamento de ouvir uma quebra da confiança, como lidar com a dor e quem sabe, olha, encontrar o caminho de retorno. É possível. Um caminho aí onde os dois juntos podem voltar a caminhar. Muito bom. Se você se identificou com esse tema, não deixe de curtir essa live. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que serão assim tremendos. Compartilhe também com aquele amigo, aquela amiga, aquele casal que também está precisando dessa conversa. É isso aí. Só para você lembrar, então, a reconstrução de um relacionamento onde houve a quebra da confiança é um caminho árduo. Não vamos falar que não é. É um caminho árduo, é um passo de cada vez, mas assim, com passos certeiros, com passos certos, com vontade de ambas as partes, a esperança pode sempre renascer, sempre ressurgir. É verdade. E assim, nós esperamos você na continuação desta série. Fiquem bem! E esse tema continua!